Fala galera, Deison Tech na área para mais um vídeo top de Papo Tech. Sejam todos bem-vindos ao canal secundário. E o Otávio fretou essa viagem aí nesse carro clássico aí que é um GV LD, carraço aí. Nós vamos trocar ideia, eu tenho várias matérias aqui no meu Galaxy S23 Ultra. Hoje o bicho vai pegar, galera. Hoje a viagem tem que ser super segura mesmo, porque eu vou falar aqui sobre a atualização do Android 16 com a One UI 8, tá? A beta aí que a Samsung que a Samsung tá tramando na beta aí, cara, tá vindo em OpenGL, cara. Se liga na treta. E a morte do OpenGL pelo Android 16. É isso mesmo, no Android 16 a própria Google não vai aceitar mais aí, não tá aceitando mais aí a OpenGL, a API é VUCA, isso mesmo. Tudo isso depois dessa vinheta clássica com música incrível. Nós vamos trocar ideia aí, temos várias matérias aqui no meu S23. E se liguem só, galera, hoje o bicho vai pegar no Papo Tech aqui, tá? É depois dessa vinheta top aí. And drink my coffee, caffeine awakes me. It's the drug I'm addicted to. I grab my galaxy and check the news. Soon it's time to hit the road. The long journey waits for me. The LDG8 is ready. It's showtime. Let's go. One more talk, one more take. The sun is hotter than hell. The traffic is flowing. I step on the gas, 90, 100. Oh, I need to go faster. Takes an overclock the engine. I wanna reach 220 km. Wild curves, thrilling the ride. I follow my path through life's uncertain trails. So you're riding with this on turf, fasten your seat. I'll press the pedal hard. Wild overtakes. Oh, I need to reach my destination alive. Fighting against sleep, I just think of speeding up. Oh, I lost control on this highway to hell. Galera, e a rota de hoje, nós vamos sair aqui da cidade de Vitória da Conquista, um abração pra galera do Espírito Santo, e nós vamos pegar a estrada, olha só galera, rotazinha um pouco longa, até a cidade de Jacobina, tá? Na Bahia, vamos pra Bahia aí com 632 km, e o carro é esse GV Marco Polo, tá? Um Marco Polo GV LD, ou seja, tem um andar em cima, bagageiros maiores, e é um GV clássico aí, tá? Da Santo Anjo, com a pintura antiga da Santo Anjo, né? Esse carro aqui basicamente é um dinossauro, tá, galera? Carrão antigo, e nós vamos pegar a estrada com ele aí. Eu vou dando partida aqui no carro e já vou trocando ideia com vocês aqui. Começando, hoje a gente vai falar de API, né, da One UI 8, mas antes disso tem algumas matérias aqui sugeridas por alguns membros do canal, inclusive uma matéria aqui que fala do Note 20, tanto o Ultra quanto o Base, tá, galera? E o que acontece? Essa matéria do celular, Note 20 e Note 20 Ultra estão recebendo a atualização do incrível patch de agosto, né? O patch de agosto que eu trouxe feedback aí do S23, S24. Galera, eu vou parar um pouquinho aqui, só para ajustar esse banco aqui, tá? Porque eu não tô achando legal aqui, um pedaço da cortina aqui tá aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo esconder ela aqui para ajustar, mas de forma que eu consiga ver os dois retrovisores também, tá? Nesse jogo dá para ajustar o banco, tá? Olha só, dá para ajustar tudo aqui, o volante, cara, dá pra fazer uma série de ajustes, eu acho isso bem legal, tá? E, inclusive, essa versão do jogo aqui é 1.49, tá? Eu fiz um downgrade aqui que eu tive que pegar esse LD aqui e não ir com o DD. Vou fazer umas manutenções no DD, ver se eu consigo deixar a suspensão dele mais rígida, porque eu fui fazer uns testes com ele, o freio também tava ruim, né? Então não ia dar legal. Eu tô testando no 1.55 o modo de física. Mas vamos lá, voltando aqui ao Note 20 Ultra, atualização lançada nos Estados Unidos. A atualização visa corrigir diversos problemas, né, de vulnerabilidades, estabilidades, mas sem incluir novas atualizações aí do sistema. O Note 20 Ultra que parou aí no Android 13 e na One UI 5.1. E é interessante, né, comentar isso, porque o meu Note 20 Ultra eu parei de atualizar aí no Android 13 com a primeira parte da One UI, né, quando saiu para ele, não lembro se era 5.1 mais. Mas eu parei de atualizar por medo de problema, mesmo de bugs, né? Que ele ficou numa atualização muito estável, com Leica, com tudo funcionando lindamente. E o patch de agosto aí é tentador, né, galera? Pra quem tem um Note 20 Ultra, o Note 20 normal, né? Pra quem usa como aparelho principal. Porque o Note 20, o Ultra, né? Ele tinha uma bateria muito ruim.
e pode ser que esse patch de agosto deu uma melhorada, né? Afinal de contas, melhorou muito aí os aparelhos aí da One UI 7, mas tem que testar para ver, tá, galera? E agora passando para outra matéria aqui, já treta, né? Como sempre tem tretas aqui no Papo Tech, né? Eu não faço de propósito, são as matérias aí. Matéria do seu mobile, falando aqui de problemas com pinturas do Galaxy Z Fold 7. Usuários do Z Fold 7 estão reclamando aí de pintura do smartphone descascando sem danos físicos, move. Um problema que também foi visto nas variantes do Z Fold, no Z Fold 6. O problema, né, afeta unidades diferentes. Só o carrão da Ultra aí que passou, hein, galera, que top, verdão. Essa skin eu não tinha visto ainda não. E o problema, né, afeta unidades aí unidades de diferentes cores, né? E ocorre aí o mesmo com o uso de características oficiais da Samsung. Perdão, com carregadores oficiais da Samsung. Se vocês lembram, tinha comentado isso no Papo Tech aqui anterior, acho que do ano passado, que se você usasse carregadores aí paralelos, poderia causar danos na pintura. A Samsung meteu essa desculpa aí, tá? Um tempo atrás. Mas beleza, carregador falso mesmo pode causar danos na bateria. Só que aí, agora está causando com o carregador original, com o cabo original. E agora, hein, Samsung? Então, complicado isso aí. A Samsung, por enquanto, não se pronunciou sobre o assunto. É lamentável isso. Passando para a próxima matéria, vou ser bem dinâmico, que o especial desse Papo Tech é falado da One UI 8, tá? E o Android 16 e a API Vulkan. Falando aqui da One UI 8, já entrando nesse assunto aí. O Galaxy S23 aí perdeu recursos de IA na primeira beta aí da One UI 8, tá? Ele já recebeu, inclusive um dos membros aí do canal, o Michael, já está com a One UI 8, me passou uns feedbacks aí bem interessantes para compartilhar com vocês. E a primeira atualização da One UI 8, né, 0.0 para a Galaxy S23 foi lançada, trazendo o Android 16 e novos recursos, porém capou um deles, né? O recurso No Brief, que está que faz parte da Galaxy AI, né, e que está presente no S24 e S25, foi literalmente capado aí. Não veio, né, para a variante do S23 aí. E não está claro, segundo a matéria aqui do Sun Mobile, se esse recurso vai chegar ou não. Agora, o que é o preocupante aí? A beta 1 e 2 da One UI 7 trouxe a API Vulkan cravada para o S23, por isso o S23 tem total suporte à API Vulkan quando a gente coloca os códigos. Fiz um vídeo para membros aí especial e vai sair um outro vídeo para todo mundo também. E funciona lindamente, coisa que não acontece no Z Fold 4, no S22, ali dá alguns erros em alguns aplicativos, quando você coloca os códigos de Vulkan. E o que acontece aí no Galaxy S23? O Michael fez o teste, me mandou Michael, né? Me mandou os prints aqui, e o S23, pasmem, senhoras e senhores, ele está cravado em OpenGL, tudo OpenGL, sério. A API, caras, isso tá dando nojo, velho. A API do S23 na One UI 8, pelo menos a beta 1, pode ser que isso mude depois, mas eu duvido, tá? Já começou com uma API errada, está sendo OpenGL. Porém, o Michael testou os códigos lá e tal, e funcionou, tá? Os códigos, segundo ele, não deu erro, tá? Ele tá testando, mas isso aí é complicado, tá, galera? E eu vou explicar o porquê que eu tô extremamente preocupado com isso, tá? Aguardem que a gente vai chegar nessa matéria aí. Outra matéria aqui fala de análise do Z Fold 7, uma tela extremamente melhor, mas é interessante. E basicamente aqui, uma matéria aqui do Sun Mobile fala que os caras estão usando mais a tela externa do Fold, porque é uma tela agradável de usar, 6.5 polegadas, e abrindo menos o Fold. Caras, me desculpa essa crítica, mas eu acho que esse tipo de usuário não é usuário do Fold, tá? Quem é usuário do Fold, cara, vai usar a tela interna, sim. Eu, por exemplo, o Fold tem dois usos, cara. Você vai usar a tela externa para usos básicos, o uso do dia a dia, para mandar um WhatsApp para alguém, para atender uma ligação, se alguém usa isso, para tirar uma foto normal ali com a câmera traseira, beleza. Mas o câmera traseira com modo selfie, seja para vídeo igual a introdução do Papo Tech foi feita com o Z Fold 4, cara. Eu ainda tenho o Z Fold 4 no canal aqui. E para uso de câmera de modo selfie com a câmera traseira, seja vídeo ou foto, para usar para ver vídeo no YouTube, para diversas tarefas, é aberto, velho. Vou ver uma matéria no site aqui, putz, é aberto. Então eu acho que quem fica usando a tela externa do Fold, somente ela, eu acho que deveria considerar usar aí de repente um S25, um S24 ou seja alguma variante dele, tá, galera? Porque não são literalmente usuários aí da linha Fold. Por que eu vou comprar um aparelho com um aparelho que dobra e vou usar mais a tela externa, sabendo que a bateria desse aparelho é menor, vários recursos desse aparelho são mais capados e é um aparelho mais frágil? Então é muito melhor pegar um aparelho só barra.
né, que é muito mais resistente também. E a próxima matéria polêmica, Snapdragon 8 Gen 5, porque mudaram o nome, né, galera? Então vai ser o 8 Gen 5, promete alto desempenho com consumo de bateria similar ao 8 Gen 1. Perdão, ao 8 Elite de primeira geração, 8 Gen 1, eu tô viajando. Mas aqui, o que acontece? A galera parece que surtaram. A matéria aqui fala de desempenho e a gente vai falar sobre isso, mas a galera surtou. Cara, parece que os caras estão achando que o 8 Elite tem bom consumo de bateria. O 8 Elite é o processador mais gastão de bateria que eu já usei na minha vida. Eu tive que fazer uma rotina agressiva que eu até postei como Underclock 3. Só assim eu consigo fazer 8 horas de tela, 10 horas de tela no S25 Ultra. Sem aquela rotina, era 3, 4 horas de tela em média para um S25 Ultra com saúde de bateria em 100%. Isso é lamentável, lamentável, cara. O consumo de bateria do 8 Elite é um verdadeiro lixo. Isso consome bateria de forma descontrolada. Somente bateria de silício carbono, como o Red Magic 10 Pro, que dá conta de segurar um pouco desse consumo avassalador do 8 Elite. E os caras colocam na matéria como se fosse a matéria do tudo celular, tá? E parece que é uma coisa boa. Não, não é uma coisa boa, tá? E a matéria aqui fala que o novo Snapdragon 8 Elite Gen 5, né, promete um grande salto de desempenho, consumo de bateria igual ao do 8 Elite, que é péssimo para mim, já começou com 2 pés esquerdo aí então, tá? E espera-se que o novo chipset ultrapasse 4 milhões de pontos aí no Antutu, com um desempenho 50% superior aí do chipset atual. Ou seja, isso vai fritar pra caramba, mais de 50%, já aumentou para 50% a mais de desempenho. Aonde, cara? Aonde que o smartphone vai aguentar isso? Um Red Magic da vida, que é a nova geração do Red Magic, o Red Magic 11, por exemplo, top. Vai vir com cooler, enfim, várias formas de arrefecimento, top. Mas para aparelhos aí que não tem toda essa estrutura, isso é bem questionável, né? E o processador deve ganhar aí desempenhos médios de 25% a mais aí no Geekbench, né? De Geekbench, tô viajando aqui. E impulsionando por uma arquitetura de núcleos aprimorada de litografia N3P da TSMC. E a litografia N3P de 3 nanômetros é uma evolução da N3E que tá no 8 Elite aí, tá? E vamos aguardar aí para ver, galera. Mas, caras, eu vou dar uma parada aqui, galera, só um minuto. Preciso olhar o mapa aqui, galera, só pra me verificar se eu tô no caminho certo, cara. Eu dei uma viajada aqui, cara, eu achei que eu tinha me perdido, tá, galera? Foi mal aí. Porque a gente tem um GPS aí, mas eu precisei só verificar aqui se tava a rota correta, porque às vezes se a gente pega uma outra rota, o GPS redireciona, isso é péssimo, tá? Que eu quero passar por esse caminho aqui, tá? Eu não lembro o nome da estrada aqui, mas o inscrito tinha pedido pra passar por essa rota aqui, porque a gente tinha 2 rotas pra chegar no destino, tá? E aqui, tem uma outra matéria aqui, que é basicamente o Samsung Home Up, tá? Eu vou encurtar ela aqui, mas é uma matéria bem legal, confiro lá do Samfans. O Bruno mandou essa matéria, agradeço. E é uma matéria que fala que o Home Up atualizou, a versão aí é 17.0.00.38. E ela agora está compatível com tablets também, então vai funcionar lindamente em tablets aí e vai deixar o desempenho dos aparelhos muito mais rápido, tá? Então é interessante demais aí atualizarem o Home Up e testarem Home Up, que é legal pra caramba, né? Eu uso bastante, tem várias rotinas aí dele também, vários tutoriais, otimizações, né? Usando ele, então é interessante demais vocês atualizarem também, tá? E agora a gente vai entrar aqui na parte da nova era da API Vulkan e o fim do maldito OpenGL. O OpenGL tá indo de arrasta e agora vocês vão entender o meu hate por conta da Samsung tá testando a API OpenGL já no One UI 8. Isso é inadmissível. Eu vou explicar para vocês aqui. Android 16 e todas as matérias estão na descrição aí. Então se você não discorda do que eu tô falando, o Deison tá maluco, veja as matérias, tá? De sites sérios. Eu não tô pegando aqui do blog da Joaninha não, tá? Então são matérias sérias de sites conceituados, que no mínimo estão falando a verdade, tá? E se você ainda duvidar, pega a matéria e joga no chatbot e verifica, tá? Então só passando isso aqui pros fanboys que de vez em quando vem aí, Hi Deison, OpenGL é top, você não sabe o que você fala, Vulkan, enfim, mas vamos lá. Então, o Android 16 tem exigência, eu fui fazer a manobra aqui. O Android 16 tem exigência para suportar aí o novo recurso Host Image Copy da Vulkan, aprimorando o desempenho de jogos e gráficos 3D. Esse avanço pode reduzir aí pela metade, olha que loucura, o uso de memória e melhorar o carregamento aí
da textura, utilizando CPU, por exemplo, para parte do processo de renderização aí, para a carga de GPU. Vulkan tornou-se a API gráfica oficial do novo Android, tá? No Android 16, substituindo a API OpenGL e essa atualização visa eliminar gagueiras e reduzir o calor aí em aplicativos 3D complexos. Ou seja, aquela gagueira, aquela questão que o Android de vez em quando vai engasgando, e sempre foi tido que o iPhone é melhor que o Android por conta disso, né? Quem usa iOS aí sabe que o sistema é mais estável, e o Android de vez em quando, com o passar do tempo, dava aquelas gagueiras assim. Já vi muito criador de conteúdo aí reclamando disso. Isso acontecia assim, tá? Qualquer aparelho Android. E era tudo questão de API, né? A partir do Android 16, o Vulkan é a API gráfica oficial do sistema. O OpenGL ES continua disponível, mas geralmente é implementado sobre Vulkan, via Angular, não como drive nativo, tá? Só para apps aí que precisarem de compatibilidade. Para dispositivos que vêm com Android 16 ou superior, né, já falando mais para frente também, o suporte Vulkan, especialmente para o recurso Vulkan 1.4, Host Image Copy, é obrigatório. E aí, Samsung? A Samsung tá viajando, caras. Colocou a API OpenGL na One UI 8. Eu sei que é beta, mas isso é inadmissível. Por que ela tá testando uma API obsoleta que não faz sentido para o novo Android? E tem mais, tá? Não para por aí não. Detalhes e contexto. Vulkan é a nova interface gráfica padrão do novo Android. Segundo o site oficial dos desenvolvedores Android, Vulkan é a principal API gráfica de baixo nível no Android, substituindo a API OpenGL ES. Ainda é suportado, mas não é mais desenvolvido ativamente. Preste atenção no que eu estou dizendo, galera. Android 15 já sinalizou a transição. No Android 15 já houve a adoção do Angular, coisa que a Samsung colocou e funciona lindamente no S25. Se você ativar no S24 Ultra, ele trava, ele engasga e fica parado lá na tela de bloqueio. Olha só como que a Samsung não está sendo tão top, cara. No Android 15 já houve essa adoção, né? Uma camada que permite rodar aplicações Angular ES, quer dizer, OpenGS, OpenGL ES Vulkan, visando compatibilidade e desempenho. Ou seja, no Android 16 a compatibilidade já veio e já começou o primeiro passo para que a API Vulkan se tornasse a principal API. Já no Android 16 isso foi oficializado, todas as fontes estão aí na descrição. Fontes como Android Authority afirmam que, com o Android 16, o Vulkan passa a ser a API gráfica oficial do sistema. O OpenGL deixa de ser usado diretamente e passa a ser opcional, igual no que eu citei no outro vídeo, para quem tem o Windows 64 bits, para quem usa o Windows 64 bits, tudo vai rodar em 64 bits, exceto alguns aplicativos, jogos, alguma coisa que vai rodar em compatibilidade com 32 bits, percebe? Então existe aquela compatibilidade para coisa mais antiga, mas todo o resto deve rodar em Vulkan. Isso é o Android que decidiu isso, tá? Não é achismo de um criador de conteúdo, isso é o Android, tá? E agora, requisitos obrigatórios em hardware. Os novos dispositivos com Android 16 devem oferecer suporte ao recurso Host Image Copy do Vulkan 1.4, o que promete reduzir stuttering e uso de memória de renderização de texturas, comprovando a propriedade absoluta do Vulkan. E aí vem uma conclusão aqui do resumo dessa matéria. No Android 16, Vulkan é a API gráfica padrão oficial, com exigência de compatibilidade específica nos novos dispositivos. O uso de OpenGL ES é descontinuado como drive padrão, mas ainda pode oferecer via camadas de compatibilidade sobre Vulkan, como o Angular, tá? Ou seja, algumas coisas podem rodar porque não rodariam em Vulkan, beleza, mínimo. E o que a Samsung fez no S23 na beta? Tudo bem que é beta, mas não deveria ser. Mesmo a beta, ela já tem que ser um teste preparado para o oficial. Cara, como que ela entrega beta? Então todos os testes que estão sendo feitos no S23 com a One UI 8, eles não vão valer de nada, porque está uma API OpenGL. É lamentável, caras, a decisão da Samsung é lamentável. Quer dizer, ela constrói a One UI, modifica tudo, só que ela tá pegando tudo do Android 16 que está em Vulkan e convertendo para OpenGL, a mesma merda que ela tá fazendo no S22, no Z Fold 4, velho. E eu provei isso no vídeo lá para membros, confiram lá. É lamentável o que a Samsung tá fazendo. Eu coloquei esse vídeo para membro, privei para membro, só para membro, porque eu coloquei um código específico, que eu desenvolvi esse código para que a Samsung, se ela quiser tirar isso da gente numa futura atualização,
ela não vai saber qual código que é. Então ela não vai conseguir banir todos os códigos, né? Então é lamentável, caras, é lamentável isso. E agora vem aqui para os fanboys agora se deliciarem, né? Porque um fanboy vai dizer, não, Deison, isso não procede, OpenGL é top. Eu tenho visto isso nos comentários. Vamos lá, o One UI 8 oficial do Z Fold 7. E aí? Qual API o Z Fold 7 está usando? O Z Fold 7, que é o aparelho mais caro da Samsung atualmente, um top de linha. E aí? Porque o S23 está indo de arrasta, né? Mas e o Z Fold 7? Será que também está usando o OpenGL? Samsung confirmou, tá? Essa eu pedi pro ChatGPT resumir isso aqui, as outras matérias não, tem um site lá que é o Android Headlines e o Android Authority, tá? As outras matérias que eu acabei de ver. Essa daqui eu pedi o ChatGPT para resumir, ele colocou as fontes, eu vou deixar o link, você só precisa estar logado com o ChatGPT quando abrir esse link para você ver a matéria, para você ver esse resumo. A Samsung confirmou que a One UI 7 trouxe integração do Vulkan com a API gráfica em nível de sistema, embora possa haver aí fallback para o OpenGL, dependendo aí da estabilidade, compatibilidade do app ou build, não sei como é que pronuncia isso, é build beta. Dispositivos como A34 com o One UI 7 demonstrava o uso do Vulkan com ferramenta como o GPU-Watt, mostrando claramente a API Vulkan em ação. Olha só, A34 recebeu Vulkan na One UI 7, a gente vai chegar no One UI 8, calma. Mas o S22, o Z Fold 4, que se dane. O cara que comprou o S22 na época por R$8.000, que se lasque, tá? Leiam a matéria e pesquisem, tá? O Galaxy Z Fold 7 já vem de fábrica com Android 16 e One UI 8, ok? Então, inevitavelmente o uso de Vulkan como API padrão é oficial, tá? Na One UI 8 do Galaxy Z Fold 7 dos Estados Unidos, o sistema usa Vulkan como API gráfica principal. O OpenGL só seria usado como fallback em casos raros de incompatibilidade com aplicativos antigos, tá? Galera, isso é complicado. Isso é muito complicado. Porque a minha briga aqui, e essa briga não sou eu que estou comprando sozinho, tá? Os americanos mesmo, se vocês pegarem os fóruns americanos, o Reddit, diversos sites assim, vocês vão ver os caras loucos de ódio da Samsung por ela ter feito essa sacanagem. Caras, vamos lá. Se isso não é obsolescência programada, o que mais é obsolescência programada? Por que diabos a Samsung fez? E ela fez isso com o S22, com o Z Fold 4. Será que o Z Fold 4, que eu uso aqui no canal, com 12 GB de RAM, Snapdragon Plus Gen 1, será que o S22 Ultra, o S22 Plus, S22 Base, será que esses aparelhos são lixos e eu aqui não estou sabendo? Por que esses aparelhos vieram com a maldita OpenGL na One UI 7 e um A34 veio com a API Vulkan? Estranho isso, um Galaxy muito mais barato. Caras, pra mim não faz o menor sentido, tá? E agora eu sei que ainda é beta, mas o que é uma beta, galera? Uma beta é uma atualização para testar, tá? Para testadores mesmo, o cara vai testar, vai passar feedback para Samsung, se tá legal, se não tá, e vai ajudando a marca a construir uma boa atualização oficial depois. E aí eu pergunto para vocês, por que ela lançou a atualização beta para o S23 em OpenGL? Qual que é a lógica disso? Ou seja, através do Angler, está sendo tudo, absolutamente tudo que está rodando ali, as esquias lá, elas estão convertendo tudo para OpenGL, porque o sistema do Android 16 é Vulkan. Então, ou seja, a Samsung mesmo não consegue ir lá no Android 16 e colocar OpenGL, isso é exigência do Google. Só que, eu vi na matéria aí, só que ela consegue traduzir, converter para Vulkan o que ela quiser. E é o que ela está fazendo no S23 na One UI 7 e agora na One UI 8 também. Ou seja, isso é lamentável. Quer dizer, é isso mesmo, né? Porque na One UI 7 o sistema aceita Vulkan como padrão. Então, ou seja, visivelmente ele está convertendo tudo para OpenGL. Isso causa um consumo de energia avassalador, superaquecimento, gagueiras, engasgos, né? É péssimo. Isso é péssimo para o sistema. Agora, no caso do S22, do Z Fold 4, aí a situação ela vai de arrasta mesmo, porque aí a API padrão já é OpenGL. E aí quando você coloca os códigos, você converte tudo para Vulkan. Mesma coisa, é péssimo, tá? Porque fica convertendo tudo, é ruim. Já no Android 8 agora com a
com o One UI 8 no Android 16, a Samsung fez o contrário, né? Como a API principal do Google do Android 16 é Vulkan, ela não consegue alterar. Então o que ela fez? Ela está convertendo tudo para OpenGL. Qual que é a lógica disso? Eu queria perguntar aos fanboys, mas gostaria que os fanboys não só xingassem, né? Porque os fanboys ficam xingando nos comentários e cara, para lá de baixo calão, vai ser só bloqueado. Expliquem pra mim, cara, de repente, velho, cria um vídeo aí, imagina que top, os caras provando que o Google tá errado, que todos os desenvolvedores aí que usam a API Vulkan estão errados e que os caras aqui do Brasil estão certos, né? Que a API OpenGL é melhor. Criou-se um fanatismo, uma loucura, né? Estamos chegando já, viu, galera? Capim Grosso, ali, pelo que eu tinha visto no mapa, era a cidade anterior, tá? Então, essa é a grande treta aí, tá, galera? Da maldita API OpenGL. Qual que é a lógica da Samsung fazer uma besteira dessa, velho? Fica péssimo, Samsung. O meu S23 Ultra, galera, ele está num nível que dá vontade de pegar o aparelho ou faz downgrade ou jogo fora, quando ele está reiniciado usando o API OpenGL. Ele está um verdadeiro lixo. Ah, Deison, mas é o Snapdragon 8 Gen 2 que é top, sim. Mas o que adianta ficar essa conversão maluca para tudo OpenGL? Não presta. Agora, quando eu coloco aqueles códigos Vulkan que eu mostrei para vocês, coloco os códigos Vulkan, faço aquelas otimizações que eu mostrei também, o aparelho vira fica outro nível. Tá batendo em média 8 horas de tela, o desempenho roda tudo liso, realmente um aparelho de 2023 com um desempenho igual ou superior, porque ele tem um clock que aguenta manter mais a performance por muito mais tempo, que é prova do que eu tô falando. Pega o CPU Throttling Test, testa o S23 e o S25 e veja qual fica com clocks alto ali no desempenho por mais tempo. Só fazer o teste, tem vários testes que eu fiz aí no canal. O S23 consegue manter mais performance por muito mais tempo. O S25, o 8 Elite, por exemplo, não consegue, esquenta demais o aparelho e aí o Thermal Throttling vem de arrasta, né? Já vem arrastando tudo para baixo. É lamentável. Mas basicamente, galera, o que eu posso dizer para vocês assim é que é triste, né? A gente ter o Snapdragon 8 Elite, ter o Snapdragon, 8 Gen 2, né? No S22 é o 8 Gen 2. Temos o Snapdragon 8 Gen 2 aí, que é um baita do Snapdragon, e a Samsung forçando a OpenGL. A sobrecarga, velho, pro sistema, pra CPU, é algo surreal, velho. E a Samsung sabe disso, velho. Quer dizer, por que ela tá colocando API Vulkan em aparelho intermediário, Galaxy A34, velho? Quer dizer que o S23 é pior do que um A34, que para não aguentar Vulkan, né, entre aspas, né? Porque na verdade, caras, o que tá acontecendo é bem terrível, né? A galera tá me pedindo muito para fazer vídeo eu esqueci a palavra aqui, galera, quando a gente volta, é downgrade, né? Fazer um downgrade no S23 aí. Cara, eu não vou fazer downgrade no S23, porque o S23 eu comprei para atualizar mesmo, tá? Mas eu penso em fazer uma atualização, fazer um downgrade no Fold, caras. Porque do jeito que a gente tá vendo aí, se o Fold atualizar, quer dizer, vai atualizar para o One UI 8. Mas se ele vier aí com API OpenGL por padrão, já era. Na One UI 7 o Fold já não vale mais nada, cara. Porque depois que a gente conseguiu evidenciar isso, caras, de API OpenGL padrão e convertendo tudo para Vulkan, isso é péssimo, não adianta. Buga o Instagram, como eu já mostrei em outro vídeo, enfim, é péssimo. Buga, na verdade, vários outros apps também, né? E no S23 não bugou nada na One UI 7, né? Quando a gente converte. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário aí. Principalmente comentário é importante aí no engajamento do vídeo. E vamos aguardar aí a One UI 8 oficial e o que a Samsung vai aprontar dessa vez aí, galera. Talvez o downgrade seja o único caminho para alguns aparelhos.